Você se acha um bom negociador? Já venceu muitas negociações na sua vida? Começamos agora mais uma série aqui no nosso Espaço Prime, pensando sobre negócios. E essas 3 próximas semanas nós vamos falar bastante sobre negócios. Vamos falar bastante em como você gerir melhor a sua empresa, trazer mais clientes e melhorar ainda mais o seu comercial. Roda a vinheta! Nessas 3 próximas semanas nós vamos falar um pouquinho mais sobre gestão. Nós vamos falar sobre negociação, que é o nosso episódio de hoje. Vamos falar um pouquinho mais sobre vendas, metodologias, formas e marketing. Vamos ter uma edição bem especial no episódio sobre marketing. Então fique ligadinho, não deixe de se inscrever em nosso canal, curtir esse vídeo, compartilhar para muita gente, para que você não deixe de receber toda quarta-feira a notificação de um novo vídeo às 8 horas da manhã. E para isso, não deixe de ativar o sininho, porque vai chegar uma mensagem para você todas as quartas. No episódio de hoje, vamos falar um pouquinho mais sobre negociação. Essa é uma arte milenar, mas extremamente difícil de fazer, porque ela envolve várias coisas, principalmente a nossa posição dentro dessa negociação. Quero dizer para vocês que uma boa negociação, ela tem que acontecer de uma maneira que os dois lados ganham. Muitas vezes a gente se preocupa muito mais com o que eu vou ganhar do que realmente em resolver e progredir uma negociação. Quero trazer para vocês hoje o conceito de 2 formas de negociação. Uma é por posição e a outra é por méritos. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre a negociação por posições. E todos nós negociamos nessa vida. Você negocia com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, com o seu chefe, com os seus funcionários. Grandes empresas negociam com outras grandes empresas, assim como diplomatas negociam com vários países ao mesmo tempo. Quando a gente pensa numa negociação por posições, a gente se preocupa muito mais em defender as posições. Vou dar um exemplo muito simples sobre uma negociação dessa. Chega uma cliente em um bazar e ela vê um belo prato de bronze, uma antiguidade linda. E ela chega no dono do bazar e pergunta qual o valor desse prato de bronze. E ele fala: essa peça é muito bonita, não é? Você fez uma ótima escolha. Essa peça custa R$200. A cliente olha para o vendedor e fala assim: mas ela está amassada, eu pago no máximo 50. O vendedor olha para ela e fala assim: ela é uma antiguidade. Se você fizer uma proposta séria, posso considerar uma negociação. Ela olha, fala assim: eu vou pagar no máximo 75. Ele novamente olha para ela e fala: o custo que eu tive por essa peça foi bem maior do que a própria proposta que a senhora está me fazendo. Então, mais uma vez eu digo, se a senhora fizer uma proposta séria, nós podemos negociar. Ela fala assim: mas ela é muito antiga, está amassada e está muito caro R$200. Vamos fazer o seguinte, eu vou pagar R$ 95,75 e essa é a minha última proposta. O vendedor olha para ela e fala assim: a senhora viu o ano e a gravura nessa peça? Ano que vem, essa peça vai valer o dobro do que eu mesmo estou oferecendo para a senhora comprar. Oferecendo para a senhora pagar hoje. Então, a negociação vai continuar ali naquela loja. O que eu quero mostrar para vocês é que
Cada um estava defendendo o seu ponto de vista. Cada um estava apenas defendendo a sua posição nessa negociação. Eles não se preocuparam em resolver o problema, nenhum nem o outro. Todos se preocuparam apenas em defender as suas posições. Esse é o grande problema e a grande dificuldade de uma negociação por posições. Nesse tipo de negociação, você tem dois perfis de pessoas: o gentil e o firme, ou seja, o bonzinho e o mauzinho. O gentil, ele geralmente faz inúmeras concessões. Ele não quer gerar conflitos, ele não quer gerar guerras. Então ele vai e ele só quer que as coisas aconteçam e resolvam. E o firme, ele quer ver o fogo no parquinho. Ele simplesmente tem um pensamento e esse pensamento não se muda. E ele não está nem um pouco preocupado com o relacionamento com as pessoas envolvidas nessa negociação. Nós estamos vendo dentro dessa negociação por posições dois extremos trabalhando. Quando você tem duas pessoas firmes negociando algo por posições, você tem algo que é extremamente travado. Ou seja, duas pessoas que não estão nem aí para o relacionamento, cada uma tem o seu ponto de vista e nada vai sair do lugar. Vocês têm dúvida disso? Quando você tem duas pessoas gentis, nós temos aí uma negociação talvez até fácil de acontecer, porém talvez não justa. Ou alguém vai ser mais gentil que o outro e vai deixar as coisas simplesmente como estão. E quando você tem um gentil e um firme negociando, quem vocês acham que vai ganhar nessa negociação? É claro que é o firme. O gentil vai fazer todas as concessões possíveis e o firme vai montar no gentil. Isso não temos dúvida. Porém, não vai ser uma negociação justa. Nós temos que pensar que uma negociação tem que ser boa para os dois lados, para que isso tenha futuro, principalmente em relacionamentos, em novos negócios, em dois países trabalhando juntos, em empresas que podem fazer fusões no futuro. Para isso, você precisa ter uma negociação que seja justa para os dois lados. Nada adianta você fazer uma negociação que você vai ganhar uma vantagem se lá no futuro isso pode se reverter contra você mesmo, porque você pode estar deixando de fazer uma negociação muito melhor, às vezes com uma outra pessoa, a amiga dessa que você teve vantagens que não foi legal. Então, uma negociação onde os dois lados saiam o máximo possível satisfeitos, ela nunca será boa, principalmente a longo prazo. E como que é o outro método de negociação que a gente falou lá no começo, lembra? Então vamos falar um pouquinho agora sobre uma negociação por méritos. E nela eu quero fazer uma comparação entre os dois métodos, o método por posição e o método por méritos, onde eu vou comparar essas três pessoas, inclusive, porque agora nós estamos falando do gentil, do firme e do que tem uma negociação por méritos. Eu vou colocar no vídeo aqui agora uma tabela comparando essas três pessoas para você entender a grande diferença de uma pessoa que quer negociar por méritos e de uma pessoa que simplesmente negocia por posições. A nossa tabela a seguir, ela traz 4 pontos e contrasta a negociação baseada em princípios com as negociações de posições firmes e gentil. Vou colocar na tabela o problema e a solução. Negociação de posição: qual é o seu estilo de jogo? Mude o jogo. Negocie os méritos. Uma pessoa gentil: os participantes são amigos. A pessoa firme: os participantes são adversários. Baseada em princípios, os participantes são solucionadores de problemas. O objetivo é o acordo. Na pessoa firme, o objetivo é vencer. Na baseada em princípios,
O objetivo é um acordo sensato, feito de modo eficiente e amistoso. A pessoa gentil faz concessões para preservar o relacionamento. A firme exige concessões como condição para manter o relacionamento. A baseada em princípios, ela separa as pessoas do problema. A pessoa gentil, ela é sempre solícita às pessoas e com o problema. A firme, ela já é turrona com o problema e com as pessoas. A baseada em princípios, ela é gentil com as pessoas, mas ela é firme com o problema. A gentil confia nos outros. A firme desconfia dos outros. A baseada em princípios prossegue independentemente de confiança. A gentil muda de posições com facilidade. A firme atente-se à sua posição. A baseada em princípios concentra-se nos interesses, não nas posições. A gentil faz ofertas. A firme ameaças. A baseada em princípios, ela explora os interesses. A gentil revela seu principal objetivo. A firme esconde o seu principal objetivo. A baseada em princípios evita ter um objetivo principal. A gentil aceita perdas unilaterais para chegar a um acordo. A firme exige vitórias unilaterais como preço pelo acordo. A baseada em princípios cria diversas opções com possibilidade de ganhos mútuos. A gentil busca uma única resposta, a que a outra parte vai aceitar. A firme procura uma única resposta, a que ele própria vai aceitar. A baseada em princípios desenvolve múltiplas opções, decide depois. A gentil insiste no acordo. A firme insiste em sua posição própria e a baseada em princípios insiste em usar critérios objetivos. A gentil tenta evitar disputas. A firme tenta vencer disputas. Baseada em princípios, tenta chegar a um resultado baseado em critérios independente da vontade pessoal. A gentil cede à pressão. A firme faz pressão. A baseada em princípios é razoável e está aberto à razão. Cede a princípios, não à pressão. O ser humano não é um computador. Nós temos emoções, nós temos histórias vividas, nós temos experiências passadas e temos medo do futuro. Tudo isso é envolvido dentro de uma negociação. Então, o principal ponto que todos nós precisamos entender dentro de uma negociação é que o problema precisa ser separado da pessoa. Para que as soluções aconteçam de uma maneira eficaz, justa, coerente e que nenhum dos dois se sintam lesados, a gente precisa deixar o pessoal de lado, emoções de lado, tentar trabalhar com uma dinâmica aonde as duas partes têm pontos claros, objetivos e que eles querem fazer com que a solução venha para que o resultado aconteça nessa negociação. Resumindo, o contraste entre os dois métodos, ele é claro, mas o método por méritos, ele tem 3 objetivos claros. O primeiro deles é buscar interesses básicos. Segundo, é buscar forma satisfatória para os dois lados. E o terceiro é fazer com que essa negociação seja justa e que todos possam sair da mesa, cumprimentar, independente de história, passado, futuro ou do que possa acontecer de uma maneira emotiva, mas que ao final dessa negociação as duas partes sintam que todos foram justos. Eu sei que uma negociação é difícil. Não existe uma receita de bolo ou que a estratégia seja única. Por isso que cada negociação você precisa planejar ela, entender como ela precisa acontecer e usar os méritos para cada uma dessas negociações. Eu espero ter te ajudado no vídeo de hoje. Fique ligado para os próximos vídeos que vêm na nossa série e como eu sempre digo, Vencer Prime!